Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do Na Oficina. E hoje o episódio, vamos falar de funilaria e pintura. Trouxemos um cara aqui, lá de Bauru, Sim, Diegão, tamo junto. o funileiro sincero. Tamo aí, né? Esse cara tá fazendo um barulho nas redes sociais. Tem história. Tem uma comunidade no WhatsApp já, WhatsApp. mais de 10 mil seguidores Sim. lá. E Diegão, já de antemão dar os parabéns para você. Boa. Porque você está falando algumas coisas que são as dores Sim, de toda a oficina de funilaria e pintura. sim, E você fala com uma propriedade de 30 anos de sim. experiência. São tempos, né? Valeu, obrigado por Boa. você ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu. Vim compartilhar um pouco dessa tua experiência e falar para essa galera que assiste a gente, que é da funilaria e Sim, pintura, dessa troca de conhecimento e informação. sim. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Gente, prazer estar aqui. Tô meio perdido ainda, mas vambora. Filipão. Não é nada Ah, diferente do que você segurar o celular para cara, gravar. mas é tudo que é novo, Hã? né? Gera uma crise. E eu quero agradecer, primeiramente, você. Eu tava viajando, você me mandou o WhatsApp. Eu confesso que eu fiquei. Falei, puto, o cara tá me chamando, quem que é esse cara e tal. Aí eu fui te conhecer e obrigado por você ter me visto. Eu acho que o que eu tenho falado nas redes sociais é uma verdade. São 30 anos ali de história, muitos de dor, né? A maioria do A ramo. maioria. E eu tenho. Tem muita oficina nessa Sim. situação, Diego. E aí eu falo assim, desculpa te cortar, Não, acho. mas é aí o que eu falo pra galera se a gente, se a classe fosse um pouco mais unida, né, com essa troca que é aquilo que a gente tava falando nos bastidores, se juntar um pouco mais, trocar informação, trocar ideia, o ramo seria muito melhor. Sim, sim. E as dores que muitos passaram, quem está começando agora, ou até quem já está no ramo, E é mesmo, evitaria de passar. ou até não passaria, né? Exatamente. Então, a gente tem uma história e eu agradeço mesmo de coração pelo convite. Cara sensacional. Segue aí a R100. Eu tenho certeza que esse podcast vai longe, é só o começo. Amém. Porque a gente tem a missão de mudar a mentalidade, né? A gente pega muitas pessoas, muitos donos de oficina no operacional, e aí ele não tem tempo para estudar, ele não tem tempo para pensar, ele não tem tempo para fazer um curso, Não, ele não vê o né? negócio dele como um negócio, Ele não né? consegue, ele tem a visão de oficina, não de empresa, né? Então, a minha visão foi começar o Fuleiro Sincero com uma dor muito grande que eu comecei. E aí, não só lixar e pintar começou, porque eu comecei a entender que quando eu comecei a minha oficina, né, e eu vou contar um pouco da minha história, eu comecei com 9 anos de idade, com meu padrasto, né? Já faleceu. E eu aprendi o básico ali. Fusca, Brasília, trocar chapéu Napoleão, assoalho. Só coisa Meu boa. dedo aqui tem tanta marretada que eu lembro de cada uma que eu dei, né? Então, assim, são anos de história. E eu passei umas dores, né? Que eu falo que são dores que ainda estão sendo curadas ainda, que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu abri o Instagram dia 29 de março. Agora? O dia 29 de março agora. Caramba, Eu acho que vai isso eu não bater, sabia. dia 30 de abril, maio, junho, vai fazer 3 meses aí. E a gente tá passando de 10 mil seguidores. E tá avassalador o conteúdo, por quê? Se eu mostrar meu direct aqui, um monte de gente me perguntando e tal, o que eu posso fazer para melhorar, e eu tô assim, eu tô meio que Perdido. perdido um pouco, né? Sim. Então acho que o podcast vai ajudar muito a gente a alinhar algumas coisas aqui, o que é o Fuleiro Sincero, o que é, se não é só lixar e pintar. Aqui tem estrada, irmão. Aqui tem anos, tem dor, tem dias e Mas tem noites, né? vitória também, Tem, né? lógico. Não é só, Não é né, só tristeza ou tristeza, a né? né? A desgra. Não é. Mas assim, eu tô muito feliz de estar aqui, cara. É um marco pra mim, porque eu nunca tinha pensado nisso. E você tá sendo usado por Deus, cara. Você pode ter certeza Amém. para que ele te dê direção pra você trazer os melhores aqui pra ajudar a nossa classe, irmão. Eu acho que precisa muito. É isso, Diegão. É assim, quando eu já compartilhei com você nos bastidores aí, quando eu tive a ideia de criar esse podcast, a ideia principal era falar só de funilaria e pintura aqui, mas aí depois a gente expandiu para falar do mundo automotivo Sim, de um modo geral. Mas independente disso, todo profissional que eu trago aqui, todas as pessoas que eu trago aqui,
o foco principal é trocar experiência e trocar conhecimento. Justamente por isso que a gente falou agora. É tentar evitar que em algumas situações as pessoas não passem por aquilo que a gente passou, principalmente nas horas de dor, né? É o que eu te falo, o que a gente estava falando lá e você viu na R100, e você tocou agora no ponto, a administração da R100 é estritamente profissional. Sim. Ela é uma administração focada na empresa, né? Por conta que eu vim de um mercado, de um conceito de administração não focado no operacional, que é que a gente vê na funilaria e pintura. Pura, né? Gestão pura. O que a gente vê na funilaria e pintura é o cara que era pintor, o cara que é funileiro, o cara que já era do ramo, e aí a funilaria dele cresce e fica uma empresa grande, e na maioria das vezes ele não sabe nada do que acontece lá, gerencialmente falando, né? Sim. Eu costumo brincar que a gente falou, tem um pessoal que fala assim, eu cobro para pintar por peça, né? É o preço engessado. O preço engessado. E o cara não sabe na prática qual que é o custo dele para pintar aquela peça. Né? Ele não sabe o que é um custo fixo, ele não sabe o que é um custo variável. Porque pensar dói. Né? Eu acho, trabalho. Eu acho até, embora de alguns anos para cá, até o acesso à informação com a internet ficou muito mais fácil, mas esse ramo nosso é um ramo antigo. A galera, né, que vem de oficina, principalmente mais velha, é um pessoal mais velho, com acesso à informação limitado, né? Um pouco mais limitado, né? E lógico que isso mudou de uns 10 anos para cá, mudou. Mas o que eu vejo no cenário de anos atrás é que ainda tem muita oficina com gestão antiga. Precária, né? E assim, era aquele modelo do recuperar tudo, não trocava nada. Tudo no papel. Fazer orçamento no papel, caderninho. Né? Não tinha controle muito do que entrava, o que saía, se gasta 10, se gasta 20, se gasta 30. Então, o que eu vejo no ramo é um pouco disso, né? Sim, eu sou disso. Meu padrasto, orçamento no papel, o que entrava, o que saía no papel. Então, eu aprendi o básico. Com 9 anos de idade, eu comecei, eu e meus 2 irmãos, né? Quero até agradecer aqui, Johnny e Maico. Amo vocês. Abraço, Johnny, abraço, Maico. Os dois têm oficina. Estão convidados para vir também. Já tá vendo aí, ó? Diegão falou que vocês são de oficina também. Vixe. Bora fazer resenha aqui no podcast. E eu quero também deixar aqui, porque assim, é algo que eu carrego comigo, né? Quero para minha esposa estar aqui comigo, então essa caminhada tem ela muito, né? Por trás de sempre um grande homem, um grande profissional de sucesso, sempre tem uma mulher por trás. Então quero honrar sua vida, minha esposa, Karina, Matheus, João. Pai te ama, tamo junto e vamos para cima que é só o começo. É isso aí. Tá? Mas voltando aqui um pouco à minha caminhada, o que eu entendo? Que a galera hoje que você vê que tem a oficina, você começou a oficina há 15 anos atrás, ela já é diferente de agora. Sim. Da maneira que você começou para agora, mudou tecnologia, material, gestão. Hoje você tem uma planilha. Né? Hoje você tem um telefone que você pode controlar entrada, saída, tudo por uma planilha, então. Só que a galera, como ela tá muito no operacional, e os caras são bons no que fazem, a competência são... Eu tenho uma frase que eu falo muito que a competência tá matando os caras. Porque eu sei fazer tudo. Eu sei lixar, eu sei pintar, eu sei preparar, eu sei lidar com o cliente. Eu sei polir, eu sei polir, eu sei tudo. Você é o fazedor. É o fazedor. É o resolvedor de problema. Tá tudo certo, né? Mas ele esquece que tem vida fora isso. Tem gestão. E eu comecei a entrar nesses conflitos, porque desde quando eu comecei com 9 anos até os 17 anos, que o meu padrasto mandou eu e meu irmão mais velho embora, eu comecei a entender que tinha outras coisas que eu precisava aprender. Que não era só funilaria e pintura. E eu sei do processo desde lá de trás. Sei que tá aí que usou massa iberê, massa rápida, né, fundo rápido, tinta acrílica. Eu sou desse tempo. Pintava no duco. Polir no saco de estopa. Então, assim, eu sei. E aí você vai acompanhando a tecnologia. Quando eu saí da casa do meu pai e fui trabalhar para os outros, vamos dizer assim, eu lembro que eu entrei até hoje, eu entrei na lista telefônica. Ó, como que eu sou velho? Na lista telefônica. E procurei a melhor oficina de Bauru. E chamava-se Semicar, tem até hoje, Semicar. O dono chamava o Semir Letra. Parece até com você, assim.
Nessa época, Felipe, ele já pintava Ferrari, Porsche, Audi, BMW. Era a melhor oficina de Bauru. Era porque hoje até então não é mais. Mas eu tenho uma admiração muito por ele. Né? Respeito e gratidão também, Respeito né? e gratidão. Faz parte da tua Então, história também, né? Eu honro muito o seu Assemblerleta, obrigado por ele ter a oportunidade, porque eu cheguei pra ele e falei assim, ó, eu quero trabalhar pra você. Ele ficou 6 meses me falando não. E eu fazendo uns biquinhos ali, morava aí meu irmão e tal, e eu todo dia, 6 horas da tarde, ia na oficina desse cara. Imagina, eu todo dia, 6 horas da tarde, indo pedir serviço pro Felipe. Felipe, deixa eu trabalhar. Aí ele falava assim, você não é pintor? Eu falei, eu sou. Eu sabia o básico, não sabia o que era esse mundo de pintar, lixar e pintar. 6 meses, todo dia, eu ia pedir serviço. Chegou em junho, porque eu comecei em janeiro isso, chegou em junho, ele falou, pode vir na segunda-feira. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu tava entrando na melhor oficina de Bauru. E eu lembro que eu tinha um piercing aqui, ó, né? Cabelo meio grandão, então ele falou, você vai fazer 2 coisas. Você vai tirar esse piercing e cortar o cabelo se quiser trabalhar aqui. E, cara, eu queria tanto aprender, tava uma esponja seca, imagina. Eu queria aprender, porque eu estaria no melhor lugar. O nível de carro que ele trabalhava era fora do comum. Só usava PPG, era só do bom e do melhor. Então eu aprendi o básico, eu falei, eu preciso aprender algo que aumente a minha régua. E eu lembro que eu cheguei na segunda-feira, eu cheguei pra ele assim, eu falei, ô Semi, é o seguinte, eu sou um moleque, sou novo, saí de casa, tô morando aí com meu irmão, e o que tiver que fazer, você pode fazer. Se tiver que pegar na minha mão, você pode pegar e me ensinar. E esse cara, ele foi... O professor. O meu professor, foi humilde, não descartando o que meu padrasto ensinou, né? Meu Mas padrasto... era outra estrutura Sim, também, era né, outra Diego? estrutura e detalhe, você respondia, ele tacava lima no C. O padrasto era funileiro? É, funileiro dos brabo, entendeu? Olhava pra pipa, ele esquentava o arame e falava, segura, né? Segurava, ele queimava nós. Só que eu amo ele, já morreu, mas eu amo ele de paixão, né? Minha mãe e meu pai são separados, amo meu pai também, te amo, viu? Pra você não ficar aí falando que eu não falo que eu te amo, tá? Pega esse corte aí. E eu amo, assim, então assim, eu fui passando algumas coisas na vida, que eu fui, entre aspas, sofrendo desde pequenininho, e hoje eu entendo que eu fui moldado, fui sendo moldado pra ajudar esses cabelos de bagre hoje. Porque, cara, se tem uma profissão que tem gente boa, é a oficina. Não, tá. Haja vista que, não sei se você viu um corte que o Anderson Dick tava falando, essa semana soltou, ele tava num podcast falando de trazer um carro para restaurar dos Estados Unidos no Brasil. Sim, sim, vi. Que mesmo com o custo do transporte, a Compensa nós. qualidade do serviço de restauração daqui Nós somos diferentes. e o valor, os americanos estão mandando o carro para cá para ser restaurado Nós aqui. ficando mais caro. E aí é o que eu te falo, cara, tem um monte de profissional que sai daqui e vai trabalhar para fora. A Átila é um Sim. que tá reconhecidíssimo Foi pra Ferrari agora. nas redes sociais aí, um baita de um profissional, conhecimento. E aí é o que eu te falo, e os profissionais que estão aqui não se valorizam, cara. Vou falar um negócio aqui, cara, muito sério. Alguns, né, não se valorizam, Sim, né? essa idade de 30 a 50 anos, que hoje tem oficina, são a geração que mais sofreu em oficina. E eu não critico os caras, porque eu faço parte dela. Eu sei a dor dos caras. Eu até me emociono porque é o seguinte. A gente aprendeu na raça, irmão. Não tinha escola, né? Não tem escola que ensinou, né? A gente não tinha um pai pra ensinar com amor. Tá entendendo? Sim. E eu prometi pra mim que eu não ia chorar aqui, cara. Mas assim, isso aqui não é fraqueza que eu tô te falando. Isso aqui não é vitimismo. Mas é a geração que mais sofreu pra que hoje você vê tudo aí. Se você vê estética dando certo, se você hoje tá dando certo, eu tenho certeza que você vai crescer muito mais. Foi porque alguém sofreu lá atrás. Sim. Pra trazer esse mercado pra chegar onde ele tá. Esses caras não teve estudo. Teve que fazer escolhas de ou estuda ou oficina, como se oficina fosse a coisa mais pior do mundo e não era. A gente sofreu, a gente apanhava. Era muito italiano, era muito português, era muito gente sem. Tinha que trabalhar. Tinha que pôr... Tinha que pôr pão Não- pra comer. Não tinha opção. Não tinha opção. E hoje eu vejo essas oficinas que o cara tem de 30, 50 anos, que não tem gestão, é tudo bagunçado,
sabe? É peça em cima, é tudo bagunçado a vida, bebe, fuma, usa droga, porque ele tem um subterfúgio dele do tanto que ele sofreu. E ele tá tentando colocar aquilo pra fora de alguma forma. Você pode ver, Felipe. Eu olho pra você aqui, ó, o melhor pintor que você vai achar na face da terra. Os melhores profissionais que eu já tive na minha oficina. Foi os mais perturbados. Foi os mais loucos. Que pega o carro, que fazia com amor, com carinho, que entregava o carro impecável. Eram os mais perturbados. Mas também você não vê que é uma geração que você falou, eu vejo um pouco assim, ó, dos novos que estão vindo agora, você pega uma geração que tá mais na era digital, os caras não querem mais pôr a mão na massa, você não arruma mais mão de obra. Sim. A molecada, tô Ele quer dizendo pagar o molecada, preço. de 18, 19 anos, ele não quer ir lá começar de baixo, lixando para-choque, Limpar um banheiro. porque se suja, né? Então, assim, eu acho que molda também um pouco isso aí, Diego, um caráter Sim. do que era essa geração, né? Sim. Eu acho aí o que você falou, do que você aprendeu dessa oportunidade que teve, não só do lado profissional, mas antigamente o que vinha do padrasto, do pai, era o molde do homem, né? De ser Forjado. Exatamente, O né? que aguenta não, mesmo. não é o homem Nutella, né? Não é o cara que pega hoje uma peça pra lixar, ele não dá conta de lixar um capô de um Fusca, irmão. De antigamente, ele não daria. Não tô aqui... porque às vezes parece um papo vitimista, mas não é. Até assim, tem as exceções, né? Tem uma Sim. molecada que vem, eu te falei isso, tem um menino que tá na oficina lá, que eu vi que eu vou colher fruto lá, mas já passou 10 lá que não deu em nada. Então, assim, a cada 10 você salva um. Mas eu vejo que a molecada hoje não quer mais o ramo, né? É isso aqui, cara, ó. Por conta de um monte de coisas. E aí, vendo você falar disso, dessa história, eu também vejo, e a gente já falou sobre isso também, que antigamente, além do acesso à ferramenta, a material, aos próprios carros, né, ao serviço em si, era muito mais difícil do que é hoje. Com certeza. Né? E tinha-se muito mais mão de obra do que se tem hoje. Sim, né? antigamente tinha mais. Eu vejo assim, ó. A gente está passando por uma mudança drástica no mercado. E você já deve ter visto isso. Não tem mais mão de obra. Tá acabando. Daqui 5 anos não vai ter mais profissional. Isso e aquilo. Isso vai gerando crenças na gente. No setor, no modo geral. No setor. E não é que tá faltando, não vai ter mais profissional. Isso é no geral. Todo lugar falta. Todo lugar tá faltando. Mas a pergunta é, não importa o que acontece, o que importa é o que eu faço com aquilo que acontece. Então, eu comecei nessa caminhada minha, entender que eu precisava de outros recursos fora lixar e pintar. Fora ser um bom pintor. Fora ser um cara que pega o carro, né, gostou? Você é dono de oficina. Você pega ali, entrega o para-choque pro cara, você vê que o cara lava, você vê que o cara pinta, você vê que ele faz com amor. Se ele tá ganhando 100, 200, 300, se ele tá ganhando um bom salário, pra ele tanto faz, ele faz porque ele ama. Quem tá no ramo tem que amar, né? Ama. Isso eu sempre falei. Eu nunca fiz por dinheiro. Eu sempre fiz... O dinheiro é consequência, Sim. né? Isso eu falo pra todo mundo. Eu fiz porque eu amava, eu queria aprender. Eu queria ser o melhor naquilo que eu fazia. Tanto é que, quando eu comecei na oficina do Semi, ele pegou e falou assim, você não vai ficar 1 ano aqui. Eu falei, mas já tá me mandando embora, eu nem entrei. Eu falei, mas por quê? O irmão dele chegou nele e falou assim, viu, por que você tá falando isso pro Diego? Que ele me chamava de McQueen. Eu era pequenininho, né? Sou pequenininho ainda, mas imagina, com 17 anos de idade, franzinho, magrinho. Era só o chassi de frango. Aí ele falou assim, por que você tá falando isso pra ele? Ele falou, porque ele era igual eu. Eu cheguei cedo, era o último a ir embora, perguntava, aprendia, limpava as ferramentas, cuidava da oficina como se fosse minha. Com 15 dias de oficina, Felipe, ele me deu a chave da oficina. Com 15 dias de oficina, naquela época já era comissão. Você ganhava, vamos dizer, 30, 40 reais por para-choque pintado naquela época. Em 15 dias eu tava fazendo um salário de gente que tava lá há anos, do mês inteiro. Eu comecei a arrumar briga dentro da oficina. Começaram a querer bater em mim. Começaram a querer mandar eu embora. Tinha um quartinho que a gente subia assim, quase no quartinho seu que você tem ali, que eu vi você subindo pra colocar umas peças. Eu subia dentro daquele quartinho, eu dobrava o joelho, eu orava, eu chorava. Sozinho. Tinha acabado de ser mandado embora de casa, sem minha mãe, sem o meu círculo ali,
que era a harmonia, a Tua minha vida, a minha segurança. familiaridade, a minha segurança. Eu subia naquele quarto e falei, Deus, eu não vou aguentar. Por quê? Porque eu só queria aprender. Eu só queria fazer algo com excelência. Isso começou a gerar muita coisa dentro da oficina. E ele pegou e falou assim, você não vai ficar 1 ano aqui. Eu falei, não vou ficar mesmo. Ele errou a conta, eu fiquei 2 anos. Fiquei 2 anos lá, fui para uma outra oficina, não deu certo. Aí eu casei. Aí eu falei, o dia que eu casar, eu peço a conta e monto oficina para mim. Por que eu pensava? Se eu faço tudo isso pro dono, Fazer pra buffet e mim. tal, vou fazer para mim, porque eu nunca liguei pra grana. Eu ligava para aprender. E aqui tá uma dica. Você tá começando, vai primeiro pela competência. Aprende a ser competente, aprenda a resolver, aprenda a fazer bem feito. Não é só o pintar, né? Não é Se é só- pintor, não é só o pintar. Não né? é só pintar, é ser organizado, é chegar cedo, é fazer o melhor, é pegar uma ferramenta e cuidar como se fosse sua. É olhar pro dono da oficina e falar, pode deixar que eu resolvo, mesmo se der problema. Não entregar o carro de qualquer jeito. Responsabilidade, né, Diego? Isso é mais do que ser um bom profissional. Mas isso que aí é o que eu te falei agora e o que você começou no começo desse bate-papo. É a responsabilidade e esses valores que se aprendeu lá atrás, nessa E geração, hoje que tá se difícil, cara. aprendeu lá atrás, que hoje não tem mais. A molecada não tem responsabilidade Não hoje. quer mais. Eles, aí não é questão nem só de faltar no serviço, mas assim. Ficou normal não vir, ficou normal não Não, e fazer. assim, não deu certo. Dane-se, eu não sou o dono mesmo. O problema é do cara Exatamente, problema então. é do cara lá na frente, né? Antigamente eu lembro que chegava muito pai e mãe. Pode deixar meu filho aí, pode trabalhar aí, pode ficar aí. Não precisa dar nada pra ele não. Se tiver que dar alguma coisa, eu que dou. Só pra aprender. Só pra aprender. E detalhe, se tiver que corrigir, pode corrigir. Hoje, se você coloca um menino de 18, 19 anos e corrige ele firme, não com desrespeito, não é nada disso, mas firme, ele já não volta no outro dia. É. Então a gente tá passando por um processo na humanidade de caráter. Pessoas fracas. Pessoas que não têm ambição de crescer. Pessoas que não querem casar. Pessoas que não querem ter uma ambição de vida. Porque hoje, se você parar pra pensar, o salário mínimo hoje tá o quê? R$ 1.500, R$ 1.600? Quanto ganha um pintor, Felipe? É. Sem um estudo. É o que eu falo. E assim, quando o cara fica bom naquilo que faz, né? Aí não só no ramo da funilaria de pintura, todo o ramo, né? O que eu vejo é que a galera não quer, essa molecada principalmente, eles nem visualizam o salário lá na frente. É Eles, o que é o agora. ele quer imediato. Ele não quer plantar para colher, ele já quer Quer colher. colher. E assim, infelizmente, tem alguns ramos aí, principalmente disso que a gente tá falando da era digital, a galera tá, vamos dizer, indo para o mais fácil, que o dinheiro vem imediato, que não tem tanta Imediatismo, responsabilidade. né? Imediatismo. E aí não tô criticando, né? Não tô falando mal de nem da profissão A, B, da C, nada. Mas a galera, eu vejo assim, sempre tem o modismo, né? Sim. Há um Pra onde tempo tá indo a atrás. manada, né? Isso, um tempo atrás era o motorista de aplicativo. E assim, não tô falando mal, pelo amor de Deus. Sim. Mas assim, todo mundo queria virar motorista de aplicativo, porque ficava lá no Uber, ganhava. Barbeiro. A época da barbearia, É. exatamente. Você foi, claro. É. Então, assim, a galera vai para Modinha. aquela modinha lá, o que tá. Agora é vender na internet. Um negócio dá certo aí, exatamente. Pô, parece que nós combinamos. É. Aí a galera vê hoje um cara, eu vendo um produto lá no Marketplace, no Mercado Livre, tal, fico na minha casa. Beleza. Tá cada vez mais Só as que pessoas aí, querem ficar sozinhas. só que aí todo mundo começa a ir para isso aí, é que acontece, o mercado estagna, fica um monte, faz, aí já não dá mais dinheiro, aí vai para outro. E assim, o ramo que a gente está falando, a funilaria em pintura, que todo mundo fala, eu também acho que daqui 5 a 10 anos, a mão de obra vai acabar cada vez mais, porque essa geração que você está falando vai estar fora do mercado. Eu já tô com 40. Só que assim, o que a galera precisa ver agora é que é um ramo que nunca vai parar. Sim. Né? A mão de obra pode parar. Pode diminuir. Né? O ramo nunca vai acabar. Então, assim, se a galera convergesse para esse ramo, teria investimento em formação, que hoje é muito escasso. O Senai faz algumas coisas só. Muito pouco ainda. Eu vejo que é arcaico demais, né? Aí aquela galera em São Paulo, a Escola do Funileiro,
Sim. faz um trabalho lá, mas, cara, tem uma em São Paulo, nas capitais aí talvez tem curso de funilaria e pintura e Eu voltados para a área. tenho um professor, Mas você pega aqui pro interior mesmo, não tem, cara, um curso. O cara tem que aprender na prática. tem um professor, amigo meu, mecânico, dá aula no Senai. Não tô falando mal, não é o nosso papel aqui, mas é para abrir a cabeça. A cada 30 mecânico que ele forma, 15 quer trabalhar para ele próprio na garagem. Muito menos de 15. Ah, não, na garagem Isso. dele. E 15 ali vai pro mercado de trabalho. Desses 15, ele falou mais ou menos, Sobra 2. 2, 3 que vai firmar numa oficina. O resto vai esquecer, não quer fazer, enfim. Aí eu falei pra ele assim, tá, e funilaria? Curso de funilaria é 6 meses. Ele falou que entra uns 10, um exemplo. Termina um. Não termina, tem gente que não termina. E os que termina é 3, 4. Esses 3, 4 também quer trabalhar na garagem. Então, não tá se formando pra vir pro Felipe, Pra vir pra pro vir pro mercado. Diego. Mas um pouco você não acha também, Diego, que o próprio setor tá se matando? Daquilo que a gente tá falando do cara não valorizar a mão de obra dele. Vamos dizer assim. Eu acho que Sabe aquele negócio assim? Eu sempre falo assim, o Zé da esquina, né? Na internet tem um monte de exemplo desse aí. Sempre vai ter o que faz mais barato. Você não acha que esses profissionais estão matando o ramo? eu falo que esses aí são os emergentes. Que é os que estão trabalhando só para pagar a conta. É aquele que. E tá tudo certo. Tá tudo certo, tá? Não tô aqui falando que você não tem que pagar suas contas. Mas é aquele cara que ele não tá ligando pro mercado, ele tá ligando pra vida dele. Então, mas ele tá ligando pra vida dele, mas assim, esses caras são os que mais reclamam. É os que mais reclama, é os que não tem nada, é os que tá endividado e tá estragando o mercado. Agora você me pergunta por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque ele não abre a cabeça que não é só lixar e pintar. Se ele chegasse pro Felipe, na boa, olha o que eu fiz lá atrás. Eu montasse uma oficina aqui hoje em Bauru, aqui em São Carlos. Eu, Diego, eu com toda a humildade, mesmo se você não quisesse me receber, eu ia arrumar seu telefone e ia te ligar, Felipe, é o seguinte, tô abrindo uma oficina aqui em São Carlos, eu queria sentar e tomar um café com você, cara. Na hora. Vamos trocar uma ideia, Felipe? Com o que você trabalha? Trabalho com seguradora, qual que é o seu nicho? Locadora, é particular? Eu ia pedir direção. Se você ia me dar um direcionamento pra me ferrar, tá tudo certo, lá na frente a gente ia ver. Mas eu tenho certeza que você ia dar um direcionamento pro cara crescer, porque é um aliado. Isso não tem, Felipe. Eu falo pra todo mundo, eu falo assim, ó, se fechar uma oficina, 2 oficinas que tem no meu redor lá, eu não dou conta de atender os caras que ele tá lá. Aí não é mais fácil o cara, ele ver. Pô, o Felipe não era do ramo, agora é. Era bancário, agora é de oficina. O que esse cara tá fazendo? Porque as pessoas são assim. Elas vão medir você pelo que você tem. Tem 3 barracão aqui, tá no Instagram, o cara tá fazendo podcast. As pessoas são assim. Vê o carro que você anda, vê o que você faz, onde você pode, o que você dirige, que viagem que você faz. Bom, é um respaldo bom, é uma pessoa que eu busco referência. Ô Felipe, eu quero trocar uma ideia com você, cara. Como que você faz? Ó, Diego, eu trabalho com seguradora, eu faço assim, 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 assim. Eu aprendi a regra do meu jogo, é essa. Como que você cobra? Como que você faz? Cara, isso não é inteligente? Agora, se o cara não quiser, É diferente. é diferente, beleza? Mas isso não dá o seu direito de você não ler um livro. Isso não dá o direito de você fazer um curso. Isso não dá o direito de você ficar 2, 3 horas fazendo um workshop, Assistindo podcast. assistindo um Tem podcast. um monte aí, com um monte de profissional de várias áreas. Mas não, sabe o que o cara pega? O cara pega, sai da oficina, ele fica aqui no TikTok, ó. Ele fica aqui vendo Dancinha. coisa dancinha. Ele não quer se profissionalizar. Essa foi minha indignação. Não, na verdade, não é que ele não quer ele não quer sair da zona de conforto. Isso. O que eu vejo dessa galera, principalmente de oficina menor, é o que você falou. O cara trabalha ali para pagar as contas, é a zona de conforto dele. Sim. Ele não quer expandir, ele não quer melhorar, ele não quer investir, que a gente tava falando, comentamos lá da cabine de pintura. Mas a cabine de pintura é um detalhe. Sim. Mas assim, ele não quer mudar, ele não quer... Ele tá acomodado, né? Isso. Tá estagnado. Ele tem aquela, vamos dizer assim, também não estou criticando, a gente já falou disso. Ele tem os garagistas que mandam o servicinho lá para ele tem aquele servicinho que passa esporadicamente na porta da oficina dele, que é o para-choquinho, tal. Ali e tal. Ali, faz aquele serviço, não tira nota fiscal, não tira nada, recebe ali no dinheiro e tal. E assim, e se você for falar em 80% desse pessoal aí,
Pra eles tá bom. Tudo certo. Eu, depois que eu abri a oficina, eu casei em 2007. Em 2010, mais ou menos, eu comecei a entrar em umas crises minhas. Porque o dono de oficina, ele abre a oficina, mas ele acha que... Não sei se é crença dele, ele acha que ele não pode ficar rico com aquilo. E talvez ele tá certo. Que não pode. Peraí que eu vou te explicar. Agora eu quero entender. Ele chega, ele abre uma oficina, ele fala assim, cara, eu vou abrir uma oficina porque eu tô abrindo por uma necessidade. E tem vários que acham que vai ficar milionário. Isso. E aí, ele pega, abre a oficina pela necessidade. Por quê? Porque o patrão mandou embora, porque ele foi injustiçado, porque ele não tinha um real valor, ele fazia tudo e ele ganhava pouco, enfim. Ele abriu por uma necessidade. Mas você há de convir comigo que existe uma diferença entre quem abre por necessidade, que é dono de uma garagem, de uma oficina, para o empresário? Quais os ambientes que o empresário frequenta, Felipe? Quais ambientes que um dono de uma oficina frequenta? Qual foi o último curso que esse cara fez no ramo dele? Qual foi o último livro que ele leu sobre gestão? Não tem gestão. Não tem nem livro e nem conhecimento de gestão. Quantas horas no final de semana ele deixou a família dele e falou assim, eu vou fazer um curso sobre pessoas, porque o meu negócio é sobre pessoas. Vou conhecer eu primeiro, sobre a minha inteligência, quem eu sou, por que que eu faço o que eu faço, por que que eu tô na oficina. Parou para analisar que o problema não é se o cara cobra 130 ou 3 mil pra pintar uma peça. Se ele tá na garagem ou se ele tá numa oficina de respaldo igual a sua. A questão é o que ele quer pra vida dele, meu amigo. A questão é qual o nível de prosperidade que ele quer chegar. Se ele montar uma oficina e ele falar pra mim assim que ele não pode ficar rico com oficina, eu falo, dá a mão pra mim. Tá certinho. Agora, se ele montar uma oficina e falar assim, eu vou ficar milionário com isso aqui, você vai então. Porque você Só começa... depende dele. Exatamente, você começa com oficina, mas você não precisa terminar com ela. Você pode começar com oficina, mas pode terminar com um grande dono de concessionário de carro. Você pode começar com uma oficina com uma grande e terminar sua caminhada com uma grande rede de loja de tinta. O segundo passo só vai vir quando você der o primeiro. Eu começo com oficina, eu posso comprar carro de leilão, arrumar e vender? Eu posso comprar carro, arrumar e alugar? Não, mas aí... Entende? E aí, assim, ó, vamos mais longe aí, né? Vamos pegar as oficinas aí, Calu, a própria Frison, olha o nível que os caras chegaram. Sim. Eles foram grandes desde do que tá agora? Começaram pequeno. 60 anos a frisão, se eu não me engano. Começaram pequeno. Entendeu? Agora, qual que era o objetivo? Chegar no melhor. Ser excelência. Excelente. Investiram naquilo, a grana que foi entrando, foi investindo naquilo. Investir. E aí, assim, lógico que na minha proporção, o pensamento é o mesmo. O que foi entrando, foi investindo, comprando cabine, compra aquilo, compra aquele outro, ferramental. Os meninos me falaram, vi tal ferramenta, vi isso, vi aquilo. Isso. Tô melhorando, tô Passo buscando. a passo. Vai pra fora, vai pra fora do país, vai ver que tá dando certo. Falei com um cliente essa semana que passou. Ele falou, cara, como que vocês fazem, né? Você atende multimarca aí, essa avalanche de carro elétrico, um monte de sensor, conhecimento e tal. Eu falei, Como que cara, você vai colocar um spotter no carro elétrico? isso aí. Eu falei exatamente isso pra Entende? ele. Aí eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei, cara, em novembro eu passei num treinamento em São Paulo, agora em julho outro de novo em São Paulo. Tô buscando conhecimento. Aí, às vezes eu olho pra dentro da minha oficina e lembro de cada oficina que tem aqui em São Carlos. Eu aposto com qualquer um que me prove ao contrário. Das 10 maiores oficinas que tem em São Carlos, isso eu tô te falando que deve acontecer no Brasil inteiro. Sim, e na mesma no proporção. Dessas 10, eu duvido que 8, nesses últimos 3, 4 meses, 1 ano, não teve um treinamento de carro elétrico ou o que quer que Tá se seja. atualizando. E isso assim, o cara tá recebendo carro de seguradora lá, Paulado. carro elétrico, aí ele deve entrar no YouTube lá, ver um videozinho como faz e tal. Aí é o que eu te falo, e aí corrobora com o que você disse agora. Depende do que você quer, aonde você quer chegar e como que você vai chegar para isso. Eu tenho uma frase que eu falo assim, ó, quem se antecipa governa. Exatamente. Então, se o cara hoje ele quer se antecipar em algo, né? Se ele quer governar em algo, perdão, ele tem que se antecipar naquilo que está acontecendo.
como o cara tá muito no operacional, Felipe, e a gente falando de oficina, ele fala que é um trampo pesado, é um trampo que fica sujo, barulhento e tudo. Além disso, tem Diminuiu bastante já. Sim, Quem investe numa estação de sim. lixamento, o lixamento aspirado, já tá bem diferente. Bem adiantado. Mas Aí ele tem problema de casa, aí ele tem o problema da vida dele, pessoal, ele tem várias coisas envolvidas ali. É um ambiente diferente. A pergunta é, como que eu, dentro desse ambiente, vou despertar nos jovens que oficina é mais legal que fazer uma dancinha no TikTok? Que eu vou pagar lá pra ele aprender. Você que tá aí. Vou pagar pra você aprender, sendo que eu comecei, não ganhava nada, ainda apanhava. R$ 2.000 pra ficar das 8 às 6 num ambiente sujo, de pó, barulhento, e o pessoal é doido. Marcou, meu irmão, você tomou na lata. Respondeu alguém, você tomou na lata. Ah, oficina... Não vem com historinha. Oficina é um ambiente que, se ele não tiver um líder ali, é um ambiente desorganizado. É uma avalanche de problema. E a gente tá falando sobre isso. A minha pergunta é essa. Como que eu vou despertar esse moleque que tá lá? Ou melhor, despertar o pai dele, porque quem trazia antigamente eram os pais. Os pais perderam, entre aspas, o tesão de pegar o filho dele e colocar numa oficina. é que ninguém mais. Você teria coragem de pegar seu filho? Eu acho, não teria o meu, Eu acho assim. por causa do cara. momento. Mas assim, o que eu quero concluir nesse raciocínio é o que eu e você vamos fazer com isso, meu amigo. Vamos aumentar a mão de obra? Vamos enxugar? Você tem lá uma equipe de 12, eu vou pagar muito bem esses 12, vou cuidar deles, vou trabalhar eles, vou ver qual que é o sonho deles, qual que é o projeto deles daqui 5 anos, pra mim segurar esses caras. Ô fulano, qual que é o teu sonho, pintor? Qual que é o teu sonho, funileiro? Sabe, fazer parte do sonho do cara, investir pra segurar esses caras. Mas aí já entra na gestão, que é o que a gente tava falando. Então, mas você tem essa cabeça aberta. Os outros não têm. Aí vem essa avalanche de informação na internet assim, não tem mão de obra. Não tem isso, vai acabar, e nós estamos desesperados e ninguém fazendo nada. Os velhos, que somos nós, de 30, 50 anos, falando isso 20 anos, ó. E ninguém fazendo nada. Eu falei, eu vou fazer um Instagram. Foi aí que veio a ideia do Funerário Por que veio a ideia? Porque assim, o problema, o Instagram começou dia 29 de março. Por um problema que aconteceu na minha oficina, que eu falei pra você, de um colaborador que pegou um carro e me gerou um problema de R$70 mil. R$70 mil. 10 parcelas de R$7 mil. Foi a dor. Foi minha dor. Tá bom. Aconteceu, o problema é meu, eu resolvi, tô resolvendo e acabou e morreu o assunto. Homens resolve, criança fica chorando. Ah, mas... Aí vem os achismos. Você devia ter posto câmera. Ô, meu amigo, já foi. Coloquei câmera? Coloquei. Quanto custou? 4 mil. O que você prefere? Colocar câmera ou pagar um preço? Mas aprendeu na dor, não é o né? aprendizado? A gente tá falando de aprendizado aqui. Então, aquilo que você não resolve na hora que tem que resolver... Se todo mundo soubesse quando o ladrão ia entrar, né? Exatamente. Então, a gente não sabe. Aconteceu, enfim, gerou um problema e resolveu e acabou. Estamos pagando. Vambora. Vambora. Não é só deixar e pintar. Sem cortar, deixa eu só te falar uma coisa. Você não acha que isso também, principalmente é o que eu vejo, tá? Principalmente é o que eu vejo dentro da funilaria e pintura. Que pelo dono tá no operacional... 100%. Antes de você perguntar o que... Você não enxerga. Exatamente. O simples fato, talvez, de você não ter uma câmera para na hora que você tá lá... você teste de confiança, chave da oficina na mão de funcionário, não saber como lidar com isso. Mas assim, você não acha também que essa galera, principalmente essa galera, tudo a gente tá falando, eles têm aquela visão antiga justamente disso, de que a confiança dos antigos era maior nas pessoas. Então assim, Sim. essa mudança também do perfil dos profissionais, sim, dos colaboradores também mudou muito. Sim. E esses caras não atualizaram isso. É o cara que, sim, faz o orçamento no papelzinho, sim, achando que a cabeça dele lembra de tudo. Dá conta de tudo. Né? Hoje tem muito mais carro que antigamente. É o cara que... Isso, oficina lotada antigamente era 3, 4 carros. Então, assim, hoje é o que eu falo, a gestão também está exigindo muito mais. Sim. Então, por conta disso tudo, essas falhas, esses prejuízos que acontecem dentro da oficina, é porque o cara tá focado no operacional.
Teve uma que é um dos colaboradores meu que tá comigo até hoje. Chegou a virada do ano, pegando esse gancho aqui do problema de começar o Instagram. Na virada de ano, esse cara chegou perturbado na oficina. Ele vai embora. Amanhã você volta, amanhã é outro dia. Acostumado, calejado. Vai embora, vai embora, vai embora. Não foi embora, não foi embora. Foi beber uma pinga, usou droga e tal, final de ano, moeu tudo o pagamento, enfim. As dores. Fui almoçar, achando que esse cara tinha ido embora, esse cara não foi. Liguei pra tia dele. Falei, vem buscar ele. Já tá começando a dar trabalho aqui. Esse cara me pega um estilete, desse tamanho assim, ó, e começa a se furar. Nele mesmo? Nele mesmo. Meu Deus Ele do pegou céu. essa artéria aqui, meu amigo, ó, e começou a rasgar. Mas rasgar. Tava muito louco. Muito louco. Ele tava com o cão no corpo. Virava os olhos e falava umas coisas loucas. Eu vou se matar, eu vou se matar. E minha oficina é perto de uma avenida muito movimentada. E correu pra avenida. Aí eu falei pra um outro colaborador que tava lá comigo, falei, vai atrás dele porque eu não vou. Eu já tava no meu limite. Você não ia salvar o cara? Eu falei, não. Não, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer por ele. E esse menino correu atrás dele, deu uma rasteira nele. Vai vendo, vai vendo. Eu não tô aqui falando nada que eu não vivi, não. Pra justamente você não passar o que eu passei. Que essa é a realidade do negócio. Foi por isso que eu fui levantado pra isso. Pra mim ser o mais sincero possível naquilo que eu enfrentei. E você só tem valor naquilo que você enfrenta, meu amigo. Sim. Entende? Esse menino correu, ele deu uma rasteira e pegou e deu uma... E segurou esse menino, tudo ensanguentado, mas morrendo, porque pegou a artéria aqui, mas guichava sangue. Se você for hoje, lá na minha oficina hoje, isso vai fazer 2 anos, tem a marca do sangue. Caramba, velho. E tão forte que fez isso numa virada de ano. Chegou naquela virada de ano, eu falei, chega pra mim. Uma oficina lotada, eu falei, Karina, eu vou parar. Vou parar, não quero mais. Olha o que eu tô lidando aqui. Se esse cara entra... Porque a minha oficina, pra quem não conhece, seu filho tava lá, eu vi sua esposa lá agora. Se esse cara perturbado pega meu filho de 10 anos, ele vai chegar depois e vai falar assim, pô, eu não lembro de nada. Tá tudo bem, ia ser liberado. Se ele pega eu, se ele pega a minha esposa. Então assim, eu tô falando de algo que eu vivi. Esse cara se cortou e tal, chamou o SAMU, veio 2 viaturas de polícia, ninguém segurava esse cara. Ele tem minha estatura. Perturbado, foi o pior ano da minha vida, começo de ano. Enfim, tal, sedaram ele, levou ele embora, chegou no outro dia já tava bom, abençoado. Tinha passado o Coisa efeito? ruim não morre, irmão. Coisa ruim não morre, pode ter certeza. E eu amo ele sabe disso. Eu sou o mais sincero possível. Ele falou pra me falar isso. Pode falar. Autorizou a biografia? Mas foi feio. Se eu mostrar a foto aqui, por falta de respeito, você não aguenta ver. Como que eu fiquei, como que ele ficou, como que o outro que ajudou ficou. Imagina Jesus Cristo crucificado na cruz cheio de sangue. Ficou uma coisa que eu mandava foto, assim, para as pessoas que eu tinha intimidade, que eu tinha alguma coisa ali. Os caras falaram, não acredito que é ele. Morto, dava como morto. Mas e aí, essa história serviu de aprendizado para você e para ele também. Tá. Mas é que tá. Eu falei, chega, pra mim não garo mais, não dá, e pá, e vou desistir. Eu tinha que tomar uma decisão de mudar. Passou mais 1 ano, aí aconteceu isso daí que eu falei pra você. De ter o problema dos 70 mil reais de prejuízo. Aí eu, domingo em casa, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu já tava protelando isso há um bom tempo. Que as minhas dores que eu tava vivendo, porque não era assim, ô Felipe, não é coisa normal, cara. Não era coisa natural ali de dar um problema no para-choque, de quebrar uma peça. Era coisa com o ser humano. Era coisa com as pessoas que entravam ali. A energia não era boa. A energia não era boa. Eu falei, cara, eu preciso mudar. E foi quando eu mandei todo mundo embora, né? Mandei todo mundo embora. E dentro desse período, desse ano que teve esse evento, eu tive um infarto. Eu fiquei 3 dias na UTI. 3 dias, sendo drenado, quase morri. Aí o médico chegou e falou assim pra mim, você quer viver mais quanto tempo? Eu falei, o máximo que eu conseguir. Ele falou, então você tem que parar. Eu já tava com uma oficina de 1.000 metros quadrados. 15 funcionários. Louco, não dormia, perturbado. E acontecendo todos esses eventos.
Esse ano inteiro eu passei mandando todo mundo embora. Pum, 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 fazendo rescisão, gente colocando no pau, virou um demônio, meu ano. De perna pro ar. Falei, mas não é normal isso. Pra chegar nisso aqui. Que eu precisava ajudar esses caras a melhorar, a ter gestão, a ter sabedoria, que não é só lixar e pintar, que você tem que ver muito bem quem você coloca dentro da sua oficina. Que fosse... Porque na falta de mão de obra também você pega o Qualquer cara, coisa o cara que aparece na O porta. cara vem lá do outro estado. Você não sabe por que que ele veio. Você não sabe por que que ele tá ali. Qual que é a maldade que ele tem no coração. Porque oficina se tornou o quê? Tudo que não prestava ia pra onde? Oficina. O que não dava certo? Oficina. Salva-se as exceções, eu, você e todo mundo que sabe quem é bom e quem é ruim. Só que é um ramo, lavacar, eletricista, mecânica. Aí o cara chega um ponto e fala assim, a melhor coisa que tem na minha vida é eu trabalhar sozinho. Mentiroso. Mentiroso. Como que é gostoso trabalhar sozinho? Como que é gostoso fazer tudo? Como que é gostoso você perder vários final de semana? Sábado, domingo, feriado, de dia, de noite, perder o crescimento do seu filho? O meu filho, o primeiro que tem 10 anos, eu não vi ele crescer direito. Como que é gostoso? Por falta de gestão, por falta de sabedoria, por falta que eu tinha que sair da mentalidade de oficina e para uma mentalidade de empreendedor. Então eu decidi mandar todo mundo embora, trabalhar hoje bem simples e montar um outro negócio para ajudar Mais cada um a enxuto. chegar mais enxuto. Porque eu sei que tem muita gente que talvez não vai ter a coragem igual minha, sua, de montar outro negócio. De ter outras fontes de renda, tá tudo certo. Vai ficar... Ele quer depender da oficina. Mas você não precisa sofrer. Você não precisa passar o que eu passei. Você não precisa passar o que muita gente tá passando. Cara, e às vezes é uma coisa simples. Às vezes o sonho do cara é o que você falou, o cara quer ter uma gabine e não consegue. Por falta de gestão. O cara quer ter uma ferramenta melhor, um aspirador, quer pintar, quer passar um epóxi na oficina, quer mudar de salão e tem medo. É dominado pelo medo, pela escassez, por achar que não consegue, Que não vai dar certo. pelos traumas de infância, por coisas que ele passou ali, por não dar certo, age mediante somente ao medo, o cara não tem fé, o cara não senta na mesa de pessoas que faz ele crescer, o cara não muda de relacionamento, o cara não faz um network, o cara não tem pensamentos. O que eu falei pra você na oficina lá? Parabéns pela oficina, e meu sonho sempre foi ter uma oficina dessa. E você nem era do ramo, eu bato nessa tecla, por quê? Porque se não tiver gente, presta atenção no que eu tô falando agora aqui, eu vou falar pra você, se você não fazer alguma coisa pra melhorar o mercado, vai ser gente levantada de outro ramo pra fazer esse negócio virar. Porque o carro não vai parar, as oficinas não vai parar, Não, nunca. seguradora não vai parar. Vai vir gente do agro, vai vir gente de outro ramo, de medicina, porque gente vai ter que ser levantada, irmão, pra dar conta daquilo. Eu ouvi um negócio de uns empresários há uns dias atrás que tem um grupo europeu que está vindo para o Brasil para montar aquelas oficinas igual tem na Europa de linha de produção. Não sei se você já viu como funciona lá. Isso, o carro vai andando dentro da oficina, passa na funilaria, passa na Tem um preparação. circuito, né? Isso, tem um Chama oficina circuito. e vai para dentro das cabines. E aí tem uma linha lá com 10 cabines de pintura. Por quê? Porque vai chegar você que não é do ramo e vai entender deficiência do mercado e vai ter coragem. Não, e assim, Entende? o que eu vejo esses caras? Eles estão avaliando o mercado pela demanda, e aí, assim, isso aí veio junto que a gente estava levantando o custo dos robôs de pintura lá. Sim. Que estão falando, vai ser lançado esse mês, acho. Aquele Paint Go, Que pinta sozinho? pinta sozinho. Falaram de em torno de 800 mil um robô daquele lá. Aí eu te falo, você pega uma locadora, por exemplo, aí, não vamos nem falar nome, Trabalho em produção. mas Você não tá nem aí quem tá pintando. você tá entendendo? Então, assim... Vai ter alguém pra monitorar? Vai, E mas aí produção. e aí eu te falo mais. Você sabe o que a gente tava levantando, que vai acontecer nessas grandes empresas aí, num futuro bem breve? Esses robôs vão pintar para-choque, porta, capô, tudo peça avulsa, Pra separada. manter a produção. Não, e para mandar pronto. Então, por exemplo, assim, o cara vai comprar na internet hoje, eu preciso de um Branco para-choque. cristal. Exatamente. Já tem lá. Vai pronto. Isso aí. Então, assim, Quem não acompanhar vai ficar pra trás, irmão. e aí é o que eu te falo, você tá falando exatamente isso. O mercado tá indo pro lado profissional que essa galera aí não vai acompanhar.
Olha, eu tenho algo dentro de mim que é o seguinte: sempre vai existir muito mais demanda do que gente para fazer. Muito mais oferta do que a capacidade. Porque assim, ó, mão de obra, beleza, as pessoas têm hoje. A mão de obra hoje, ela tá. Vamos dizer, tem muitas opções. Muitas opções. Antigamente não tinha. Facultador de mercado, oficina, você vai vendo. Bancário, estudar, era meio que. Hoje tem múltiplas coisas pro cara fazer. Abriu muito mais Muito os leque, ramos, as né? opção. Então o moleque hoje ele entra de 18 para cima que quer trabalhar, ele tem muita opção. O que vai ter que fazer, e a gente precisa entender como dono de oficina, como que eu vou despertar esses caras. O interesse. O interesse deles crescer, deles avançar naquilo, para pegar a fatia do mercado. Seja com robô, seja com linha de produção. Ah, hoje eu pego uma garrafa dessa aqui, eu compro no Mercado Livre. Aí você vai falar assim, Diego, você é um cara meio louco. É, daqui a pouco eu vou estar comprando ela com água, amigo. Pronta. Pronta, com a água que eu quero. Daqui uns dias, É o que eu tô dizendo. eu vou comprar o para-choque, como você pintado diz, na cor. do vermelho flash. Pintado na Eu cor. quero. Porque quem entender essa deficiência vai parar de ficar falando assim, não tem mão de obra. Beleza, não tem mão de obra, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer no meu mercado? A seguradora vai parar de cobrar seguro? Não tem o que fazer. Não tem Não tem o que fazer. É o que eu falo assim, ó. Tirando essa galera que se especializou nos antigos aí, nos restauradores, que são oficinas nichadas para esse segmento, a oficina do dia a dia, que é o que eu falo, Que é do carro ali, do dia a dia. do dia a dia, a oficina de reparação, né? Aquela que Sim. o carro bateu, vai voltar a andar. Isso aí nunca vai acabar. Eu costumo dizer assim, ó. Entenda o seu jogo. Não dá pra pegar a regra do vôlei e colocar no basquete. Não dá pra pegar a regra do basquete e colocar no futebol. Você se especializou em seguro. Você mostrou pra mim, você mostrou os números. Você mostrou como você faz. Eu ganho muito dinheiro com locadora. E tem gente que vai falar assim, cara é louco. Eu falei isso pra você. Porque eu entendi... Na hora que você falou a primeira frase pra mim, eu falei, você é louco. Eu entendi a regra do jogo. Porque o valor que eles pagam de Quando mão de você obra... entra no jogo, você tem que saber quem que é seu adversário. Você tem que saber como que ele funciona. Você tem que explorar o ponto fraco do seu adversário. Ficar aqui no jogo em pouco, você aqui, ó. Uma hora você ganha, uma hora eu ganho, uma hora você ganha, uma hora eu ganho. Tira os olhos disso, irmão. Começa a jogar o jogo que o cara não tá vendo. Começa a entender a regra do jogo. Começa a analisar no teu negócio o que você não tá vendo. Aí o cara quer pegar a regra da seguradora e quer colocar na locadora. Aí ele quer pegar da locadora e quer colocar no particular, que é um outro público. Aí o particular quer um bom café, o particular quer uma sala de espera, o particular quer um Wi-Fi, o particular quer uma sala para ele. Ele quer que busca, ele quer que leva. Se esses dias uma senhora... E tudo isso é custo, né? Dentro da oficina. Ó, pra você né? ver como que é. Uma senhora esse dia levou um carro pra mim, só pegando um gancho. E tem uma santinha, a santinha dela. Tava no consolinho ali, eu nem vi. O funcionário foi bater um ar no carro, bateu e voou a santinha dela. Cadê a santinha dela? Cadê a santinha dela, Felipe? E essa senhorinha me ligando e tal, e tal. Eu falei, vamos procurar, pelo amor de Deus. Eu vou lá em Aparecida, eu busco outra pra senhora. Não, mas eu quero essa. Porque eu não sei quem que me deu, enfim, eu quero essa. Vai vendo por que eu tô falando isso. Regra do jogo. Fui lá na casa dela, peguei a lâmpada, tá? E meu funcionário chama a santinha bem no cantinho do banco, assim. Ele bateu o ar, ela voou e caiu. Meu, mas foi... Eu não ia nem cobrar o serviço mais dela, eu não queria, mas eu só queria resolver o negócio da santinha dela. Diego, por que você tá falando isso aqui no podcast? A regra do jogo. Particular, você tem que pegar o carro, tem que fazer um checklist de tudo que tem. Tem a santinha, tira, tem um controle do portão, tira. Tem isso, tem aquilo. Tem um pedaço de mato pendurado no coisa. Guarda, porque você não sabe se aquilo lá é uma coisa dela. Você entendeu a regra do seu jogo. Se você não quer ter um problema na sua oficina, seja para um cliente particular, de uma garagem, entenda a regra do jogo. Como que é o perfil do cliente. O perfil do cliente. Como que o segurador quer? Como que a seguradora quer? Como que o garagista quer? Como que o locadora trabalha? Eu não tenho um problema comigo, locador de clientes lá agora. Por quê? Porque não tem ninguém lá. Agora, se eu tivesse 10 particular, como que estaria meu telefone aqui? Derretendo. Por quê? Porque é um cliente... Como que é meu carro? Ah, porque tá chovendo. Ah, porque eu tenho que buscar meu filho na escola. Então, se você entender a regra do jogo, você para de dar desculpa. É só mudar. Às vezes é só mudar. Puta, não tá dando certo pra minha locadora. Por quê? Ah, a regra do jogo eu tô usando lá do vôlei. Usa a regra da locadora pra você ver se você não vai ganhar dinheiro.
Porque todo o sistema foi feito, foi desenhado para você ganhar dinheiro. Basta você entender e aceitar. Ó, aqui você vai ganhar 30. Tá bom, não tá, então sai fora. Ah, aqui no particular você ganha mais, mas o problema é maior também. A responsabilidade é maior também. Para toda escolha há uma renúncia e uma opção, né? Exatamente. Entende? Então eu aprendi nisso tudo que eu precisava entender como funcionava a oficina para mim sair de oficina para ser empreendedor. A minha mentalidade tinha que mudar. As minhas experiências tinham que fazer uma pessoa melhor. Porque não adianta eu falar para você daqui, encontrar você daqui 5 anos e eu falar do mesmo problema para você. O que eu mudei? O que eu melhorei? Ou vice-versa. Mas a maioria do dono de oficina é assim. Mas por que você acha? Ele reclama sempre da mesma coisa. Que não tem funcionário, que a seguradora paga pouco, que O problema é a tinta, o problema é o a governo, a o tinta problema é subiu, isso. a lixa subiu, o imposto subiu. É isso. Então, assim, e isso não só nesse ramo. Já falamos Sim. disso 1 milhão de vezes. O problema desse tipo, nessa faixa de empresário, é exatamente isso. Ele sempre vai ter uma reclamação e uma desculpa para aquele problema que ele tá É um dever que enfrentando. tinha que- Mas ele está naquela zona de conforto dele e ele não quer mudar. Na quer maioria mudar. das vezes ele não quer mudar. Ele não quer mudar o Exatamente. perfil do cliente que ele atende, ele não quer mudar a estrutura dele, ele não quer mudar. Ele quer fazer. Ele quer que todo mundo mude, menos ele. Isso, e ele quer ganhar mais fazendo o que ele sempre fez. Aí É isso. você chega no Ele consenso. quer o melhor dos mundos fazendo do jeito que ele está fazendo. Porque assim, é uma insanidade você continuar fazendo a mesma coisa e querendo resultado diferente. Por isso que eu entendi. Por isso que quando eu falo que não é só lixar e pintar, porque para você ser um empresário não é só você lixar e pintar, que é a coisa mais simples do mundo. Se eu pegar você, que você nunca pegou na pistola, No né? Lá operacional. ele. Lá ele. Ei, ei, eu te Lá garanto, ele. se eu pegar você segunda-feira, É. pela técnica que eu tenho, no sábado você tá pintando qualquer coisa. Eu falo, às vezes tem cliente, tem amigo meu que fala isso aí. Você fala assim, pô, mas você não sabe fazer o operacional, você não sabe polir. Cara, eu acho assim, ó. É cada um na sua competência, meu irmão. E também. assim, ó, de tanto que eu vejo, Você acaba aprendendo. se eu ir lá em 2, 3 dias e treinar e fazer, eu vou fazer. Pode ser que fique bom, pode ser que não Mas sei. é treinável. Isso é o que eu falo, é treinamento. Mas assim, eu julgo que o que eu faço é muito mais importante do que o operacional, porque eu faço tudo isso que você, que é do ramo, viu. Eu dou uma certa condição de estrutura, um ambiente, E eu falo pra você, um gerenciamento muito maior do que se eu 90% do fosse problema que eu pintor. passei foi por má gestão. Né? Por não ter tempo de olhar pra minha oficina e falar, ó, tira essa peça, coloca esse cara, remaneja isso, corta esse aqui, Muda isso de coloca lugar, uma câmera, faz isso. coloca isso aqui, É isso. esse funcionário não tá bom aqui. Por isso que não é só lixar e pintar. Hoje, se eu fosse montar uma oficina hoje, lógico que a gente tem experiência, falar assim, pro Diego é fácil. Não, não é fácil. Pra ninguém é. Você já mudou sua concepção que não é só lixar e pintar. Com certeza. Por quê? Porque tem uma estrutura ali. E o maior erro é o dono da oficina falar isso. É. Mas assim, os funcionários também, os colaboradores, né? Eles ajudam demais, eles colaboram demais. E o problema também é que tem muito dono de oficina que não ouve o operacional. Sim. Ele não ouve o funcionário. Porque assim, por ele ser do ramo, ele acha que tem que fazer do jeito dele. Sim. Uma das culturas que eu tenho lá, eu cobro o resultado pronto. Eu não cobro o jeito que você vai fazer. Se você vai demorar, se você vai soltar aqui primeiro, vai segurar ali depois, é problema Essa seu. hora acabou. Isso, o que eu preciso que você faça é isso aqui, ó, que você pinte esse Mas isso tem para-choque hoje. segurança. O cara que faz tudo, pra gente partir pro final, o cara que faz tudo, a competência dele, olha aqui pra mim, olha aqui dentro do meu olho verde, a sua competência tá te matando. Você precisa acreditar em pessoas. Ninguém faz nada grande. Ah, eu quero ter uma oficina grande. Como? Sozinho? Ele precisa ouvir mais, né? Ouvir Uma mais. coisa que eu vi na sua oficina. Ninguém é dono da verdade, Você né? não sabe disso, eu tô falando ao vivo aqui. Aconteceu algo lá, o seu braço direito lá, o seu gestor. Algo errado assim que eu, na minha experiência, ele vi, ele não fez pelo cara. Ele deu a direção. Ele falou, faz assim. Consegue entender? Que o dono da oficina ele não tem essa paciência, ele vê o cara errando, ele vai lá e faz pra ele. Como que esse cara vai aprender?
Ele vê o cara pintando errado, ele vê o cara pegando, manuseando uma ferramenta errada, ele vai lá e faz pro cara. Quantas vezes eu fiz isso? Ou se não, xinga e não corrige, né? Ele fala, mas não dá instrução. É. Então, o cara que hoje ele é dono de oficina, se ele entende que ele precisa de um montador, é o que você falou. Eu vou cobrar resultado agora do jeito que você vai fazer, eu não quero saber. Eu quero saber se vai entregar nessa data. Você vai pintar esse carro, eu preciso dele pra quarta-feira. O maior erro do cara que sabe tudo, e eu sou esse cara. Eu tenho que me policiar todas as vezes. Porque a hora que eu vejo, eu tô fazendo por quem? Só que eu precisava dar uma instrução. E todas as vezes que eu quebrei a minha equipe, porque quem quebra a equipe é o dono. Foi quando eu comecei a fazer por eles. Sabe por quê? Vai dar uma merda? Quem Deixa vai fazer? O Diego vai resolver. Ó, esse cliente aqui tá enchendo o saco. Eu não deixo ele preparado para resolver. Eu não dou base, dados, fatos para ele resolver o negócio. Acaba indo no quem? Aí você tá lá viajando, o telefone tá atorando. Aí você tá resolvendo um problema com a sua família, o telefone... Por uma coisa que era simples de resolver. Você precisa acreditar em gente. Por mais que elas sejam falhas... Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho e ponto final. Diegão. Bora, acabou. Passou uma hora. Eu queria mais. Vamos dobrar aí. Teria história. É bom que fica para mais e dias. Resenha, mas aqui já deixo exatamente isso. Já deixo o convite. Sim. Para uma volta. Tem segunda parte. Para uma parte 2 desse podcast. 30 anos, gente. Em uma hora não dá. Não dá. Para uma parte 2 desse podcast. E assim, para a galera aí, já vamos deixar o compromisso aqui de você voltar. E já vamos falar pra galera, já deixar tudo aqui embaixo, um monte de pergunta aí. Todas as perguntas, não só do lixar e pintar, já deixa aqui embaixo. Tudo para quem quer entrar no ramo, para quem já é do ramo. E assim, não somos os donos. Não somos os donos da verdade, mas a gente tá aqui. Tem parte 2. Nós estamos aqui para agregar conhecimento, trazer informação. E para quem também. Vamos deixar o Instagram do Funileiro Sincero aqui do Diegão. Sim. Pode chamar ele lá. Ele vai dar ideia, vai dar dica, tudo dentro, né, das nossas competências e capacidades, né? Se puder ajudar, vamos. O que a gente puder ajudar, estamos lá. O meu também sempre tá aí. Pode chamar. A gente é acessível. Até um cara me falou outro dia, falou, cara, não acredito que você me atendeu. Eu falei, você tá achando que eu sou quem? A mulher do G que lá que a gente foi fazer a visita para eles lá da família Rocha, o famoso Felipe, na hora que eu vi, achou que eu era um mega star. Porque isso é percepção. Esse cara é perto de Atibaia, acho que é. Ele tá montando uma oficina lá. Ele me ligou, cara, na hora que eu atendi o telefone lá, ele ligou na oficina, pediu pra Kelly, né, se podia falar com o Felipe, ela me passou o telefone. O cara achou que tava falando com um presidente de uma multinacional, cara. Eu falei, irmão... Você é louco, eu tô aqui todo dia. Cara, mas é o que eu falei. E aí, cara, ele tava me falando exatamente isso. Falou, cara, puta, você me deu umas ideias aí, eu quero ir aí te conhecer. Eu falei, pode vir, vai ser um prazer, o que eu puder te ajudar. E é isso, nós estamos aqui nesse podcast para isso. Estamos lá no dia a dia do Instagram, na oficina, para ajudar quem é do ramo, para quem não é, trocar experiência, trocar informação. Não somos o dono da verdade. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Eu aprendi com você hoje, você aprendeu comigo. E estamos aí para isso. Tamo junto. Obrigado. Valeu, galera. Tamo Já junto. clica aqui embaixo e vem ver tudo que o sincero. Esse cara não tem papo na língua. Ele fala o que tem que falar, põe o dedo na ferida onde tem que doer. Vambora. Valeu. Tamo junto.